tema da nossa exposição de hoje será os primeiros habitantes do continente americano. Iremos falar sobre a pré-história da América. Tradicionalmente, os estudos relativos à pré-história da América se concentram nos continentes africano, asiático e europeu. Os registros nos informam que foram nestas regiões que apareceram as primeiras formas de hominídeo. Entretanto, a América viveu um período que poderíamos chamar de período pré-histórico, sim. Os mistérios que envolvem o estudo da pré-história aumentam no caso da América. Ficam mais volumosos, ficam mais intrigantes, pois as dificuldades para as pesquisas nessa região são bem maiores e há pelo menos bem poucos sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos são os locais onde se fazem esses estudos. Admite-se que o continente americano era despovoado até cerca de 16 mil anos atrás. Por essa época, teria iniciado o processo de imigração humana para a América. Portanto, muito depois do povoamento da África, da Europa e da Ásia. O ser humano só teria chegado à América do Sul entre 16 mil e 12 mil anos atrás. Embora essa seja a hipótese tradicional, a questão ainda é muito discutida, havendo também controvérsias a respeito de como o ser humano teria chegado ao continente. Esta é a grande discussão que se trava sobre este tema. De acordo com a teoria mais aceita, os indivíduos passaram do continente asiático para a América em várias e sucessivas ondas migratórias, através do Estreito de Bering, que se localiza entre a Sibéria e o Alasca. Durante os 3 últimos períodos glaciais, 9 a 14 mil, 25 mil a 40 mil anos atrás, pois nesses momentos, em razão do baixo nível dos mares, formou-se um caminho terrestre natural. Formou-se naturalmente uma espécie de ponte de gelo que ligou o continente asiático até a América, através da Sibéria. No entanto, alguns pesquisadores identificaram outras rotas migratórias, como a iniciada nas Ilhas Aleutas, também por passagem terrestre, ou a iniciada nas ilhas da Polinésia por uma precária navegação. Uma vez que o nível dos oceanos também se rebaixou, várias ilhotas, segundo essa teoria, surgiram, e isso permitiu, através de embarcações rústicas, que estas levas migratórias fossem se aproximando até chegarem ao continente americano. Mas vale ressalvar também que nenhuma dessas hipóteses pôde ser comprovada. São hipóteses, são teses, são teorias, mas nada está absolutamente comprovado. Na verdade, o tempo da presença humana no continente americano constitui uma questão bem capaz de reproduzir muita polêmica. Em um sítio arqueológico em Meadowcroft, nos Estados Unidos, os indícios confirmam a presença humana há 16 mil anos. E no Chile, na caverna de Monte Verde, a datação é de 15 mil anos. Vestígios encontrados no Novo México, na caverna de Pendejo, no Chile, e em São Raimundo Nonato, no Brasil, indicam que a América talvez tenha sido habitada há mais de 30 mil anos. Mistério imenso. Analisaremos os achados da presença humana pela América. No Alasca foram encontrados traços indiscutíveis da presença humana, datados de 12 mil anos antes da nossa era. Seguindo o processo de ocupação do continente, indo em direção ao sul, outros vestígios foram identificados em áreas onde se localizam atualmente o Canadá, os Estados Unidos e o México. Nesses locais encontraram-se indícios significativos de uma população que depois seria identificada também em outros sítios no sul do país e no México.
Esses vestígios criaram o conceito das populações Clovis, populações compostas de caçadores de grandes animais e construtores de ferramentas de pedra. Essas populações foram denominadas de populações Clovis, porque nesse local, nesse sítio arqueológico chamado de Clovis, foram encontrados vários fósseis que denotam a presença de uma comunidade pré-histórica neste local. Durante muito tempo, a maioria dos arqueólogos tratou os caçadores de Clovis como os mais antigos habitantes do continente, mas pesquisas realizadas nas últimas décadas indicam a presença humana em diversas regiões do continente há mais de 12 mil anos. A ocupação humana dessas regiões foi chamada de colonização pré-Clovis. Nesse slide nós temos a representação de algumas pinturas rupestres, pinturas que eram feitas em paredes de cavernas pelos homens pré-históricos. Uma vez que a interpretação desses vestígios continua em discussão, a comunidade científica não os aceita como evidências históricas. Já que estão em discussão, está havendo um constante embate entre essas teorias, a comunidade científica não bateu o martelo e não os aceita, como nós acabamos de frisar, como evidências historicamente comprováveis. No entanto, se houver uma confirmação mínima dessas hipóteses, as teorias sobre as rotas de imigração e sobre a antiguidade do ser humano no continente americano terão de ser revistas. Esses materiais que são demonstrados aí no slide foram encontrados em Clovis, no Novo México, sudoeste dos Estados Unidos. Ali, descendentes de imigrantes asiáticos teriam desenvolvido uma tecnologia de pontas de flecha feitas de pedra, denominadas pontas de Clovis. Os estudos destes artefatos mostram que eles têm entre 13.200 a 15.500 anos e foram encontrados em um sítio arqueológico chamado Debra El Friedkin. Os pesquisadores usaram um processo de datação por luminescência que avalia energia da luz presa aos grãos de sedimento que cobriam as 15.528 ferramentas encontradas. Então vejam a quantidade de ferramentas encontradas, o que denota que existia neste local uma comunidade. Olha só esse número, 15.528 ferramentas, fósseis de ferramentas que foram encontrados. Vamos analisar as evidências das ondas migratórias de povoamento no continente americano. De acordo com todos esses vestígios, muito provavelmente houve mais de uma onda migratória e de povoamento no continente americano. Conforme várias interpretações, a rota mais antiga foi realizada por populações com aspectos morfológicos semelhantes aos dos habitantes de Lagoa Santa, Minas Gerais, que desapareceram ou foram absorvidos. Outra, posterior, bem depois, foi feita por populações asiáticas, já com feições mongológicas, feições modernas, e deu origem aos atuais indígenas do continente. Uma bem mais recente e restrita no Ártico deu origem aos Onuits, ou seja, os esquimós. Boa parte dos estudiosos concorda que a migração humana para a região sul do continente ocorreu pelo Istmo do Panamá há pelo menos 12 mil anos. Vindos do norte do continente, descendo pela região central, os povos caçadores e pescadores, coletores, foram penetrando lentamente em ondas sucessivas em direção ao sul pela região andina e pela costa do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico, distribuindo-se assim gradativamente pelo continente. Ao ocupar as regiões central e sul do continente, essas populações desenvolveram formas diferentes de organização social. Muitas permaneceram isoladas, mas outras se mantiveram em contato, apesar das maneiras distintas de sobrevivência.
Um conjunto heterogêneo de comunidades pré-agrícolas podia ser encontrado em regiões diferentes do continente. Aqui nós temos uma demonstração do Istmo do Panamá. Aqui um mapa representando. Esta região aqui, toda ela chamada Istmo do Panamá. Aqui. Essa pequena passagem estreita. Compostas de pequenos bandos nômades, nômade é quem vivia de um lado para outro, quem não tinha um paradeiro, quem não era sedentarizado em um local. Então, compostas de pequenos bandos nômades que viviam exclusivamente da caça e da coleta, essas populações se adaptaram às condições do meio e foram identificadas na região do Chaco, que compreende parte dos territórios paraguaio, boliviano, argentino e brasileiro, no Brasil central e no extremo sul do continente. Havia também núcleos com populações mais densas e organizadas, embora ainda vivessem de um modo um tanto rústico. Reunidos em comunidades e constituídas pelas reações de parentesco, melhor dizendo, relações de parentescos e de igualdade social, eles se distribuíam pela Amazônia, Andes Meridional e costa brasileira. Tais populações viviam basicamente nas florestas tropicais, praticando uma agricultura muito simples, muito rudimentar. Esses povos sabiam conservar seus alimentos. Retiravam a maior parte do sustento da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes, além de outros produtos que a rica floresta oferecia para sua sobrevivência. Apesar desses elementos em comum, em geral, os povos das florestas tinham costumes distintos, costumes bastante diferenciados, falavam idiomas diferentes e apresentavam grandes diversidades. Aqui outra representação de uma pintura rupestre. Essas pinturas eram feitas em paredões de rochas e mostravam como eram a caça e as cerimônias que eram realizadas durante a pré-história. Os vestígios das atividades agrícolas mais antigas na América datam de 7.000 a 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, indicam que elas foram desenvolvidas posteriormente à agricultura praticada no Oriente Próximo. Tais atividades proporcionaram condições para o início da sedentarização, ou seja, da fixação humana. Porém, somente após longo período de desenvolvimento, a agricultura se tornou sistemática e determinante. Quanto às primeiras produções agrícolas, podemos identificar 3 grandes focos de produção agrícola tipicamente americanos. Na Mesoamérica, região formada por parte do México, Guatemala, El Salvador, trechos de Honduras, da Nicarágua e da Costa Rica, havia a cultura de milho, do feijão e da cabaça. Na zona andina central, compreendida pelo Peru, Bolívia, parte do Equador, do Chile e da Argentina, a cultura e a produção de batata, cabaça e feijão era a marca deste local específico. No noroeste da América do Sul, havia a produção de mandioca. Veremos como se deu o processo de sedentarização, de fixação desses seres humanos em um local. O processo de sedentarização ocorreu de maneira bastante diferenciada em cada região, produzindo assim formas de vida social distintas,
como a dos Incas nos Andes e da maioria das nações nativas que viviam no Brasil. Em algumas regiões do continente americano, o maior desenvolvimento da agricultura, produzindo excedentes e favorecendo a hierarquização social e a divisão do trabalho entre campo e cidade, aliado à pressão demográfica e à introdução de novas tecnologias, ou seja, produção em terraços nas altas montanhas e irrigação, por exemplo, propiciou o surgimento de grandes centros urbanos. A partir dessas bases, organizaram-se as sociedades maias na América Central, astecas no México e incas nos Andes, que serão estudadas posteriormente. A extinção não ocorreu exatamente ao mesmo tempo, e alguns animais surgidos nessa época geológica, como veados, onças e antas, sobreviveram. As causas do desaparecimento de várias espécies animais parecem estar relacionadas a 3 fatores. A caça realizada pelos humanos é um desses fatores, as doenças transmitidas pelos caçadores, as transformações climáticas que ocorreram na passagem para a época geológica atual, que é chamada de Holoceno. Os primeiros habitantes do Brasil. A área correspondente ao atual território brasileiro era muito diferente há 12 mil anos, idade do mais antigo vestígio humano aqui encontrado até o momento. No Pleistoceno, época geológica entre 2 milhões e 10 mil anos atrás, que determinou, ou melhor dizendo, que terminou com a última glaciação, tinha outras características climáticas além da fauna e flora bem diferenciadas. A faixa litorânea mais extensa, a floresta tropical era menor e a maior parte do território era composta de campos e cerrados. Grandes tatus e preguiças gigantes viviam na região, mas acabaram desaparecendo assim como outros animais. A datação da presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil permanece indefinida, permanece uma incógnita, permanece um grande ponto de interrogação. As evidências mais antigas e comprovadas de ocupação datam de aproximadamente 12 a 8 mil anos e foram encontradas na região de Lagoa Santa, nas Minas Gerais. As primeiras ossadas foram descobertas em 1840 pelo naturalista dinamarquês Peter Lund. Em 1975 foi encontrado o crânio de uma mulher, apelidada de Luzia, datado de 11.680 anos. Aqui o fóssil do crânio de Luzia, com uma reconstituição feita com auxílio de computação gráfica. O fóssil apresenta proximidade morfológica com povos africanos e não com povos mongoloides, ou seja, comprova esse fóssil, ele tem uma semelhança bem maior, bem mais direta com povos vindos da África do que com povos vindos da Ásia. Luzia é considerada a primeira brasileira. Aqui uma reconstituição do crânio de Luzia. A antropóloga brasileira Neide Guidon pesquisa supostos vestígios de presença humana entre 48 a 40 mil anos atrás em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Se confirmada essa datação, as teorias sobre os processos de migração e ocupação do continente e do Brasil deverão mudar e mudar muito. Como isso ainda não ocorreu, a polêmica sobre essa datação continua em discussão pela comunidade científica nacional, em acalorados debates. Os indícios arqueológicos identificam pelo menos 3 etapas de ocupação humana do território brasileiro.
A primeira onda migratória, realizada por caçadores-coletores até aproximadamente 12 mil anos atrás, era composta basicamente de populações mais antigas. Sua expressão morfológica é como a de Luzia. A segunda onda, ocorrida entre 10 e 9 mil anos atrás, acompanhou a ocupação mongoloide geral, que penetrou pelo noroeste da América do Sul, desceu pelo litoral atlântico e pode ser identificada nas populações dos sambaquis. A terceira etapa, contemporânea da segunda, e protagonizada pelo mesmo tipo humano, ou seja, o tipo humano mongoloide, penetrou pelo interior da floresta e foi mais significativa do que a anterior do ponto de vista demográfico. Essas populações eram formadas exclusivamente por caçadores, pescadores e coletores. Ainda não faziam a cerâmica, mas construíam ferramentas de pedra e de osso, e algumas dessas populações usavam arco e flecha. Não havia divisão do trabalho nem hierarquia social. Esse era o caso do povo de Luzia, que viveu na região de Minas Gerais entre 12 e 11 mil anos atrás. Até 5 mil anos atrás, essa foi basicamente a forma de sobrevivência das populações. Apesar dessas características gerais, não havia de modo algum homogeneidade entre as populações. Ao contrário, tudo indica que havia variedades regionais. É possível indicar a formação de culturas diferenciadas nos vários sítios arqueológicos ao identificar certa permanência no tempo e relativa difusão de técnicas e práticas de construir artefatos, ferramentas, habitações, ocupação espacial, expressões artísticas e expressões religiosas. No sul do atual território brasileiro, por exemplo, distinguiram-se entre 8 e 6 mil anos atrás duas culturas, a cultura Humaitá e a cultura Umbu. Os Humaitá e os Umbu eram populações de alta mobilidade. Os Humaitá habitavam as áreas de florestas próximas aos rios e construíram artefatos de pedra, mas não usavam a ponta de flecha, anzóis, agulhas e boleadeiras. Aqui um mapa mostrando os mais antigos sítios arqueológicos do Brasil. São muitos. Não tão abundantes quanto na África, na Ásia e na Europa, mas dá para ver que são bastantes. Mais ao norte, no atual Brasil Central e no Nordeste, também foram encontrados, ainda que de modo tênue, vestígios de atividades humanas com características bastante parecidas. De acordo com esses vestígios, a produção de artefatos de pedra pelos grupos que viveram no local era aparentemente tributária da tradição cultural itaparica, a qual foi inicialmente reconhecida no atual estado de Goiás. Os Itaparica produziam muitos instrumentos de pedra mediante o retoque de grandes lascas. Na região litorânea meridional, ocorreu uma ocupação humana muito singular, realizada pelos chamados povos concheiros, entre 7 e 5 mil anos, que permaneceu até pelo menos 2 mil anos atrás. Eles fabricavam ferramentas de pedra e de osso, e eram principalmente pescadores e coletores de moluscos, base de sua dieta alimentar. Os numerosos sítios com vestígios dessa cultura, encontrados na região litorânea do sul e do sudeste, ficaram conhecidos como sambaquis, do tupi tampa, marisco e qui, amontoamento. Então esse nome sambaqui, ele é originário da língua tupi, tá? E significa marisco e amontoamento, ou seja, amontoamento de cascos de mariscos. Isto é, depósitos de conchas resultantes do consumo de animais marinhos, como ostras, mexilhões e berbigões, que formavam plataformas de tamanho variado, sobre as quais os concheiros erguiam habitações e abrigos, e enterravam também seus mortos.
Há aproximadamente 5.000 anos, começaram a ocorrer transformações significativas em várias comunidades, principalmente na região amazônica. Nessa época houve expansão demográfica na região, acompanhada de inovações materiais que indicavam o uso da cerâmica e a prática da agricultura. Aqui nesse slide, um sítio arqueológico Sambaqui. Podemos vislumbrar vários cascos de mariscos. Ao contrário do que sempre afirmou a arqueologia tradicional, a floresta tropical não foi empecilho para a sedentarização e o desenvolvimento das sociedades humanas. E foi justamente na imensa região amazônica que ocorreu o mais importante processo de conquista, expansão agrícola e desenvolvimento cerâmico. O passo decisivo nessa direção foi o desenvolvimento de técnicas de controle e cultivo das plantas mais interessantes para a alimentação e o domínio das diferentes formas de processamento, como cozimento e a torração, e armazenamento dos alimentos. Todo esse quadro mudou o regime alimentar, facilitou a sedentarização, provocou a diversificação social e possibilitou o crescimento demográfico em várias regiões do território. Aqui um mapa retratando as tradições culturais e zonas agrícolas ceramistas. A mobilidade demográfica, a diversidade de modos de vida, o desenvolvimento de culturas milenares tiveram implicações diretas na formação das populações indígenas que os colonizadores encontraram no século XVI. E boa parte delas teve papel relevante na construção da sociedade brasileira. No decorrer do século X, as populações de língua arawak chegaram à região do Xingu, onde encontraram outros povos como os do tronco linguístico tupi e os da família linguística caribe. Assim formou-se um sistema multiétnico e multilinguístico entre as aldeias. As conexões entre as antigas tradições e as populações indígenas atuais são bastante visíveis. No sul, os Taquara e Tararé conectaram-se ao Gi. Os Uma aos Puri e aos Cataguá. Os Uru aos Carajá e aos Chavantes. Mas foi com a expansão tupi que essas relações se tornaram mais evidentes e importantes do ponto de vista histórico. Vamos analisar a onda Tupi-Guarani. Por volta do ano 1000, ocorreu uma onda migratória de populações amazônicas de línguas aparentadas, as quais dariam origem ao tronco que hoje denominamos Tupi-Guarani. Apesar das diferenças regionais, os indícios arqueológicos revelam certa homogeneidade cultural entre os Tupi-Guarani, demonstrando a força e a extensão de sua cultura. Expansão e localização das populações Tupi, Arawak e G. Os Tupi-Guarani ocuparam grande parte do sul e do sudeste, a região litorânea até o norte e nordeste. No sul-sudeste ficaram conhecidos como Guarani. No norte, nordeste como Tupi ou Tupinambá. Nessa vasta região formaram-se grupos diferenciados. Tamoio, Tupinambá, Tupiniquim, Carijó, Caeté, entre dezenas de outros. Tais grupos organizaram-se em aldeias, muitas dessas aldeias com densidade demográfica significativa, como as instaladas na Baía da Guanabara e na atual região das Missões, no Rio Grande do Sul.
Aqui um mapa representando a expansão e a localização das populações Tupi, Arawak e Jê. Foram essas populações e a florescente cultura tupi-guarani que os portugueses encontraram quando aqui chegaram. Em pouco tempo, as guerras, seguidas de expedições escravistas, a fome e as epidemias dizimaram grande parte dessa população. É importante dizer que muitas dessas etnias desapareceram completamente. Suas terras foram ocupadas pelos colonizadores, mas essa história também será contada posteriormente. Assim nós terminamos a nossa explanação. Até o nosso próximo encontro. A todos vocês, um forte abraço.